Você já ouviu falar em taxa rosa? Apesar do termo parecer inocente, a realidade é outra. Para muitas mulheres, essa expressão é bem familiar porque são conhecidas por gastarem mais que os homens. Não por serem consumistas, e sim por causa do valor empregado a mais nos produtos femininos. E o que mais chama a atenção é o preço. O preço é diferente para itens semelhantes ou idênticos ao masculino, mudando apenas a cor. Em média, os produtos destinados às mulheres são 7% mais caros que os dos homens. Quando se trata de taxa rosa, o setor de higiene pessoal é o que apresenta a maior diferença, 13%. Os dados são referentes a uma pesquisa publicada pelo Departamento de Consumo de Nova York. No Brasil, a situação não é diferente. Ainda que a média dos produtos femininos sejam 7% mais caras que os masculinos e essas diferenças isoladamente pareçam pequenas, quando somadas, podem causar grande impacto financeiro na vida da mulher. Além de ter que pagar mais caro nos produtos, dados do IBGE apontam que os salários são 26% menores que os dos homens. Perguntamos a algumas mulheres se elas já ouviram falar em taxa rosa e se já perceberam a diferença entre os preços dos produtos feminino e masculino. Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar em taxa rosa? Não. Você percebeu a diferença dos preços entre os produtos femininos e masculinos? Sim, são bem diferentes entre os femininos e os masculinos. Tem até uma diferença de 50%. Marcela Moraes, economista, fala que o fato das mulheres consumirem mais que os homens não significa que elas sejam mais consumistas que eles. As mulheres, elas são mais consumistas porque elas estão mais no mercado. Exemplo, o homem, ele trabalha o dia inteiro e hoje ainda eu tenho muitas mulheres que são donas de casa. São elas que fazem as compras do mês, é ela que compra a roupa da criança. Perguntamos a Marcela Moraes como as mulheres podem economizar com esse diferencial nos preços. O que o mercado faz para atrair a atenção das mulheres? Colocam, né, um produto que normalmente seria azul, preto, colocam rosa, porque as mulheres gostam de produtos diferenciados, né? Por isso, muitas vezes o produto é mais caro que o produto masculino. Como que eu faço para economizar, né? Eu tenho que pesquisar os tipos de produtos, o que eu realmente quero, né? A utilidade daquele produto e as diferentes marcas que existem no mercado. Para uma mulher, você precisa ter uma embalagem diferenciada, você tem que ter um apelo de marketing diferente, porque diferente do homem, ela é mais criteriosa, ela quer uma coisa diferenciada, ela não aceita qualquer coisa. Então, a diferença de preço acaba surgindo daí. Para economista, a cobrança extra prejudica o orçamento feminino. Produtos femininos mais caros vão impactar no orçamento feminino também, né? A gente deve levar em consideração que hoje as mulheres ainda, infelizmente, recebem menos que os homens. Você acha justa essa diferença? Não, nem um pouquinho, porque nós mulheres precisamos comprar bem mais, então nós sendo muito mais caro, fica mais difícil. Nem um pouco. Homem não tem tanta vaidade quanto a mulher e a gente acaba pagando mais caro, né? Até no caso, nós mulheres arrumamos cabelo, estética feminina, com a pele, né? Tem o lado do corpo que a gente se cuida, tudo fica muito mais caro do que o do homem. E não é justo, né? Tinha que ser legalizado igual. Acompanhe outras notícias que são destaques no cenário nacional. Veja agora outras notícias que se destacaram no Brasil e o relatório da Polícia Federal que comprova o vazamento das provas do Enem. Acompanhe. O Ministério Público Federal informou que recebeu um relatório da Polícia Federal apontando o vazamento das provas do Enem 2016. O texto afirma que as provas do primeiro e do segundo dia do exame e a redação vazaram antes do início do Enem para 2 candidatos. A Polícia Federal aponta crime de estelionato qualificado. O Ministério da Saúde chama atenção para uma informação importante sobre a AIDS no país. Aqui no Brasil, 260 mil pessoas sabem que estão infectadas pelo vírus HIV e não estão se tratando. Outras 112 mil têm o vírus e não sabem porque não apresentam os sintomas. De acordo com a estimativa do governo, 827 mil brasileiros têm AIDS.
Esse foi o Giro Nacional de Notícias, mas daqui a pouco, ainda nessa edição, eu estarei de volta com outras informações aqui da nossa região. Até já! O câncer de próstata é o segundo mais comum no Brasil. Para se ter uma ideia, a cada 2 horas, 3 homens morrem por causa da doença. Muito já se falou do Novembro Azul, uma iniciativa para tentar alertar principalmente aqueles homens que não se cuidam. Novembro chegou ao fim e com o fim do mês de novembro chegou também ao fim a campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Mas será que deve chegar também ao fim a preocupação com essa doença que, penso eu, doutor Renato Schmidt, descoberta e tratada com antecedência razoável, né, ela possa evitar o mal maior? Satisfação em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite. Realmente, o câncer da próstata é o segundo câncer mais comum do homem, né? E ele só perde em termos de mortalidade para o câncer do pulmão. E ele tratado precocemente, nós conseguimos índice de sucesso de cura muito alto. Por isso, o foco na prevenção. Não é que seja uma prevenção para não ter o câncer, uma prevenção no intuito de fazer uma descoberta precoce do câncer, com isso com possibilidade de terapia e cura. Para se ter uma ideia, pessoas em que a gente faz o diagnóstico precoce, com PSA abaixo de 10, com células não muito agressivas, a gente consegue índice de cura, não digamos cura, mas índice livre de doença de 80% em 15 anos. Então, por isso que nós enfatizamos de se fazer o diagnóstico precoce através dos exames preventivos e, com isso, a gente conseguiu o objetivo, que é a cura da moléstia. Doutor Renato, a próstata, com a idade, ela tem uma tendência a aumentar de tamanho, né? Sim. E isso não significa exatamente câncer, não, significa uma sinalização, talvez. Nem sempre. A próstata, após os 40 anos, em 80% dos homens, ela começa a se desenvolver. É a chamada hipertrofia benigna da próstata. Isso é uma coisa natural no homem, em que ela começa a crescer 2, 3, 4 gramas ao ano. Por isso que, para nós, o tamanho da próstata não é importante. Importante para nós é os sintomas da pessoa, se ela tem dificuldades para urinar ou não, certo? E o PSA e o toque retal. Porque a próstata pode ter, a pessoa pode ter uma próstata de 200 gramas, o normal sendo 25, em torno de 25 gramas, ela pode ter uma próstata de 200 gramas e não ter sintoma nenhum. E o PSA dela ser normal e o toque só ter o aumento benigno dela sem problema nenhum. Ao passo que pessoas com próstata pequena, que têm um toque alterado ou um PSA alterado, já é preocupante. Nós tivemos agora há pouco tempo, mais uma vez, né, a campanha Novembro Azul. Veio depois do Outubro Rosa, né, para fazer aí, tentar fazer com que o homem vença esse terrível preconceito do exame e tal. O senhor notou algum salto qualitativo na frequência ao seu consultório das pessoas libertas do preconceito em função da campanha? Sim. À medida que os anos vão passando, as informações, programas como esse de entrevista, de esclarecimento à população, esse tabu vai se caindo por terra, né? Os homens estão cada vez mais fazendo seus exames preventivos, né? Isso é salutar, né? Vencer esse tabu. Existe ainda muita brincadeira no meio, muita piada, né? Mas a verdade é que o homem, os protocolos, tanto da Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana de Urologia, preconiza que todo homem, após os 50 anos, deva fazer o seu toque retal e o seu PSA. Se ele tiver histórico familiar de pai ou irmão com câncer da próstata, ele deve começar a fazer os exames a partir dos 45 anos. Dr. Renato Schmidt é um especialista, é presidente da Unimed Pindamonhangaba, está nos dando aqui bons aconselhamentos com relação ao câncer de próstata. Falou até da situação de piada que muita gente hoje
usa de dizer que vai voltar em menos tempo do que o médico recomendou porque ficou com saudade, né? Mas isso faz parte do folclore. É até interessante que Sim. as pessoas levando na esportiva vencem o preconceito com mais facilidade. Nós vamos voltar no segundo bloco a falar sobre esse tema tão importante, né? Que é descobrir precocemente algum sintoma que induza aí a doença, que pode ter um tratamento seguro, fácil, né? Dependendo da pessoa vencer esse preconceito. A gente já volta, doutor Renato, para falar sobre esse assunto aqui no Repórter Setorial. Danos em equipamentos eletrônicos por queda de energia é responsabilidade de quem? Você vai saber já já.